Essa aula nossa aqui da reunião 31, do dia 17 de outubro de 2018. O tema de fugas psicológicas, soluções. O ser humano possui tesouros íntimos inigualáveis, aí não explorados conscientemente. Diante dos impositivos existenciais, cumpre-lhe recorrer a esses valorosos e grandiosos, empenhando-se pela superação dos impedimentos que lhe surgem com o fenômeno perfeitamente moral e comum a todas as demais criaturas. A necessidade dos enfrentamentos faz parte da existência humana, sem os quais o processo de crescimento interior ficaria interrompido, dando lugar a transtornos profundos de comportamento que se transformaria em patologias de difícil solução. O ego, que teme o denominado fracasso, que é sempre o insucesso previsível e reparável, resolve evitar os processos desafiadores, mascarando a realidade e fugindo para o mundo de fantasia, constituído de sonhos utópicos e irrealizáveis geradas pelas frustrações. Pequenos exercícios de afirmação de personalidade e de autodescobrimento dos valores adormecidos funcionam como terapia valiosa, por estimular o paciente a novos e contínuos tentames que vão coroando de resultados favoráveis. Eliminando o sutil complexo de inferioridade e mesmo diluindo a pouco a culpa perturbadora. Cada vitória, por mais insignificante que se apresente, serve de base para futuros cometimentos que facultarão a autoconfiança, o reconhecimento das potencialidades ignoradas que representem pelas forças morais que é possuidor o self. Quanto mais se transfere o encontro com a realidade elaborada pelo seu consciente atual, mais difícil torna-se a construção da identidade pessoal, que se apresenta como destituída de significados elevados, ocultando as imperfeições que, afinal, fazem parte de todo o processo evolutivo. À medida que se alcançam patamares mais elevados, outros surgem convidativos, demonstrando que não existe pouso definitivo para quem deseja a plenitude, sem novas metas a serem conquistadas. Adicionando-se as realizações umas sobre as outras, ocorrerá um somatório de experiências que impulsionam o indivíduo com segurança no rumo certo da realidade. Ninguém atinge o cume de um monte sem haver superado as dificuldades iniciais das baixadas. Vencida uma etapa, mais fácil torna-se o avanço em direção de outra até se conseguindo o objetivo buscado. A verdadeira saúde psicológica não anui com precipitação nem com o destemor, que pode parecer heroísmo. Quase todos os triunfadores viveram momentos de medo e de perplexidade antes de alcançar o êxito de ora que coroa as suas existências. Nesse sentido, a prática das boas ações oferece encorajamento para as realizações mais amplas nos relacionamentos interpessoais, da conveniência social e no amadurecimento da realidade pessoal. Sempre quando alguém predispõe-se a auxiliar, experimenta forte empatia, que resulta de contínuas descargas de adrenalina estimuladoras que encoraja para novas realizações e bloqueia os temores infundados. Quando surgem essas disposições real para superar as fugas psicológicas conscientes ou não, automaticamente desenvolve-se os sentimentos íntimos, proporcionando bem-estar e alegria de viver. Torna-se um tormento a manutenção das fugas emocionais, o escamoteamento da própria realidade, mascarando o ser de júbilos que não existem
de satisfações que são irreais. Assumir-se, portanto, as próprias dificuldades constitui um dos passos necessários para superá-las. Como todos os indivíduos são seres humanos em processo de crescimento, em concerto na trajetória carnal, porque ainda portadores de imperfeições de vários tipos, a aceitação de si mesmo, conforme se encontra, é recurso valioso para a compreensão dos limites, que caracterizam os demais, tornando-os tolerantes em relação às faltas alheias, à face das próprias condições agora conhecidas. A culpa transforma-se em auto-perdão. O medo faz-se estímulo para avanço contínuo e as incertezas convertem-se em convicções em torno da própria vitória. A saúde integral, Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, Conflitos Existenciais, capítulo 1, 2005. Queria, antes de nós começarmos o nosso módulo, terminar a nossa discussão do módulo passado sobre a parábola do filho pródigo com uma última abordagem, porque muito importante e relevante, porque ela muda completamente a maneira como nós pensamos a parábola até então. Esse é um livro de um judeu, talvez um dos mais respeitados filósofos do judaísmo, Abraham Joshua Heschel, né? E ele escreve um livro intitulado Deus em Busca do Homem. E ele discorre nesse livro sobre a parábola do filho pródigo. E interessante porque Joana de Ângeles, nós vimos, ela dá um título a essa parábola, né? Ela chama atenção para o filho pródigo, ela chama atenção para o filho que fica, sugere que a parábola possa ser intitulada como a parábola dos dois filhos, mas em um momento lá do livro Em Busca da Verdade, ela diz que a parábola também poderia ser do Pai misericordioso, né? E ela chama atenção para isso. Mas Abraham, ele nasce, olha, em 1907, em 23 de dezembro de 1972 é a morte física, a desencarnação, e o interessante aqui é que ele vai falar desse Pai, desse Deus amoroso, que na verdade está em busca dos filhos. Então ele diz que a parábola, ela na verdade deveria estar mais focada no Pai do que nos filhos. Ele vai dizer que a grande mensagem cristã da parábola, a grande mensagem de Jesus é que esse Deus é um Deus de infinito amor e que por mais que os filhos façam o que fazem, esse Deus jamais se cansa de buscar esses filhos. E é muito interessante essa abordagem, porque a gente começa a entender esse Pai misericordioso correlacionando com essa proposta do Cristo de apresentar à Terra uma nova concepção do Criador, né? Uma nova visão de Deus. Esse Deus que até então era inacessível, passa a ser um Deus punitivo, e o Cristo vem dizer não. É um Deus que ama infinitamente, que perdoa entre aspas, para que a gente possa compreender isso, né? Porque numa discussão filosófica nós poderíamos pensar, será que Deus se ofende para perdoar, né? Mas perdoa num sentido didático, de não importa o que façamos, está sempre conosco. E ele vai dizer assim, você acha que você está procurando por Deus? É Deus que está procurando por você. E numa visão psicológica isso é genial, né? Porque é o self que insiste em trazer esse ego ao contato consigo mesmo, ao encontro com o eu profundo. E aí fica uma sugestão para que a gente possa, aqueles que se interessarem, se debruçar também sobre essa literatura, para que a gente possa entender ainda mais essas abordagens acerca da parábola do filho pródigo. Ele faz abordagem psicológica? Ele discorre mais no sentido teológico, não faz essa correlação psicológica. Mas mesmo assim é brilhante, brilhante. Bem, a gente finaliza então
aquela discussão sobre a parábola e iniciamos então um novo módulo, módulo 12. Módulo 12. A viagem interior. E agora a gente começa então, lembra que eu falava para vocês? Pessoal, calma, vamos entendendo isso, vamos juntando aí essas coisinhas, porque vai chegar uma hora que a gente vai para uma parte mais prática. Como é que eu costuro tudo isso e aplico de forma geral nesse processo de autoconhecimento, né? Então, até então, as coisas podem estar assim, uma gavetinha aqui com conhecimento, outra gavetinha lá, um outro retalho aqui, um outro retalho aqui. E agora é o momento da gente começar a fazer essas conexões, costurar isso, como eu posso trabalhar complexos, sombra, como eu posso trabalhar eixo, ego, self, todos esses aspectos dentro do meu crescimento por meio dessa viagem para dentro de mim mesmo, né? E é óbvio, isso tem que ficar muito claro, que não existe uma receita, não existe, porque esse caminho é muito particular e muito pessoal. O que funciona para alguns ou para um não funciona para outros, ou às vezes funciona, depende das necessidades que nós temos. Mas de forma geral, a gente pode extrair da série psicológica uma sequência didática que favorece a cada um de nós a promover esse autoencontro, esse encontro consigo mesmo. Não é uma receita de bolo, mas ao longo da série psicológica a gente vai colhendo dicas que Joana de Ângeles nos traz, oportunizando meios práticos para a gente fazer essa conexão e essa viagem para dentro de nós mesmos. Por isso, a gente vai trabalhar alguns recursos práticos que são propostos pela benfeitora. Tudo bem? Lembrando que tudo isso está dentro da nossa discussão maior, nossa questão 919 de O Livro dos Espíritos, que é a base fundamental para todo esse estudo, em que Kardec indaga qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal. E a gente já entende isso, estudamos muito a questão do sábio da antiguidade, esse aspecto histórico, mas a resposta é: conhece-te a ti mesmo. Então, nós temos que nos voltar para nós mesmos. Nós temos que entrar dentro de nós. Como diria Alta de Souza, né? Volta a esse templo interior esquecido. Porque é ali que Deus fala, é ali que a gente encontra o tesouro, é ali que a gente se conecta com o self. E as equações vêm, as soluções vêm, os potenciais criativos são despertos em nossa alma, porque nós somos criados a partir de Deus. Temos tudo isso em nós, esperando o momento pronto, oportuno para isso aflorar, desabrochar, para esse inconsciente trazer essas informações, porque o inconsciente quer que isso aconteça. O self quer que isso aconteça, perfeito? E o ego é que fica atrapalhando um pouco esse processo. Então, nós já sabemos que temos que voltar a nós mesmos, né? Então, estou percebendo isso em mim, e aí o que eu faço com isso? Não faz nada, continua voltando para si, né? E quando você volta para si, você descobre uma outra coisa. E aí agora o que eu faço com essa coisa e essa que eu nem tinha resolvido ainda? Também não faz nada. Continua voltando para si, continua se avaliando, continua cultivando esse sentimento, continua cultivando essas emoções, porque a gente vai entendendo devagarzinho, gradativamente, toda essa confusão que está dentro de nós. Perfeito? Então essa é a questão. Mas o interessante é que se nós continuarmos a leitura de O Livro dos Espíritos, nós vamos ver que logo em sequência, né, um 919A, tem um apêndice aí. E Kardec, entendendo muito bem, entendendo brilhantemente, que nós já teríamos dificuldade para fazer essa viagem interior, se o recurso prático mais eficaz que nós temos para resistir ao mal e vencermos nessa existência é voltar-se para si, Kardec então questiona os espíritos dizendo: como eu posso fazer isso? De que maneira eu posso fazer essa proposta mais eficaz que é o conhecimento de si mesmo? Então, na questão 919A, a pergunta é:
conhecemos toda a sabedoria desta máxima. Aqui ele já demonstra o conhecimento, inclusive da filosofia que o codificador possuía. Imagine o quanto ele não estudava e sabia de tudo isso dentro da filosofia grega, né? Conhecemos, portanto, toda a sabedoria dessa máxima. Já é sabido que voltar-se para si é um recurso fantástico de crescimento espiritual. Entretanto, como se faz isso? De que maneira a gente pode vivenciar essa experiência? Porém, diz Kardec, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo, né? Qual o meio de consegui-lo? E aí a gente tem a resposta brilhante do Espírito Santo Agostinho, lembram? Que é ele que está trabalhando esse aspecto da questão, e ele vai discorrer de uma maneira muito interessante um recurso prático que funcionava para ele e que funciona muito bem para a grande maioria de nós. Então, a partir dessa indagação de Kardec, e as respostas a isso já estão ali na questão, Santo Agostinho nos traz um tratado muito interessante que nós vamos abordar, a gente pode unir isso ao conhecimento que Joana de Ângeles nos traz ao longo de toda a série, porque ela também aborda os recursos práticos de como conseguir. Então, já que é importante viajar para dentro de si, já que é importante se conhecer, de que maneira a gente pode fazer isso? Perfeito? Entendemos aí qual é o nosso objetivo? E o primeiro aspecto que Joana de Ângeles vai propor é comece. Começa, dá o primeiro passo. Então, dedique diariamente, diz ela. Aí o bicho já pega, né? Porque alguns de nós dedicam mensalmente um tempinho para o autoencontro, né? Algum tempo. Ela nem diz quanto. Ela não diz assim, dedique 1 hora, dedique 2 horas. Algum tempo, né? Para esse momento do autoencontro. E isso é muito importante, especialmente numa sociedade tribulada como a nossa, voltada para os aspectos exteriores, agitada, com pressa, sem tempo, sobrecarregada de coisas, de aspectos da vida física, e que por isso mesmo, muitas vezes, esquece algo que é muito importante, que é a saúde espiritual, que é o aspecto da alma. Se você buscar hoje a definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde, nós temos um grande avanço na concepção do que é saúde. Saúde não é somente um bem-estar físico, não é eu estar bem simplesmente corporalmente, mas é também eu estar bem mentalmente, é eu estar bem psicologicamente. E não é só isso, é também estar bem espiritualmente. Olha que avanço extraordinário. É como se nós pensássemos que a crença em algo superior, a crença em Deus, ou o que queiramos crer, mas você crer em algo, essa espiritualidade, que é a conexão com algo maior do que nós, promove saúde e bem-estar. E hoje a ciência material já consegue provar isso. Nós temos pesquisadores sérios, não só no Brasil, mas no Brasil muito bem estruturado, isso através das associações médico-espíritas, que fazem pesquisas lindas, brilhantes, os médicos envolvidos, os enfermeiros envolvidos e muitos outros profissionais da área da saúde, psicólogos e tantos outros, que fazem pesquisas abordando a importância da crença em Deus no resultado da saúde geral do paciente, no resultado da resposta imunológica do paciente, na produção de determinados hormônios pelo cérebro, do bem-estar, do prazer, como o otimismo e a percepção otimista da vida melhora a saúde, em comparação à percepção negativa da vida, pessimista da vida. Então, cada vez mais, a ciência está comendo pelas beiradas para chegar num ponto crucial, que é entender que nós não somos um corpo. E quiçá, não sabemos quando,
compreender que nós somos aquilo que Kardec já nos traz desde o Livro dos Espíritos, um espírito antes de sermos um corpo. Um espírito que antecede a esse corpo. Aliás, que o corpo é só uma exteriorização das necessidades reencarnatórias desse espírito. E que a causa está no espírito e não no corpo. O corpo simplesmente exterioriza a doença que o espírito carrega. Então, por mais que eu tente tratar o corpo somente, eu estou atuando nas consequências. Numa visão espírita, né, pessoal? Estamos falando aqui, dentro do centro espírita, na nossa visão espírita. Então, Joana de Ângeles vai dizer que é muito importante nós dedicarmos um tempo ao cuidado do corpo físico, e nós o fazemos. Nós repousamos, nós descansamos, nós exercitamos o nosso cérebro, a gente se ocupa mentalmente com as nossas atividades profissionais, a gente se ocupa com as atividades familiares, nós temos os relacionamentos sociais, a gente se alimenta, a gente para o que está fazendo para se alimentar, a gente se preocupa com o corpo físico, faz atividades físicas, regularmente ou não, mas não é só isso. Não é só isso. Então ela está sugerindo que da mesma maneira que a gente dá essa importância ao corpo físico, que a gente possa também dar importância a um corpo extrafísico, a um aspecto espiritual, a um aspecto transcendente da vida que nos compõe. Perfeito? E aí voltamos. Numa sociedade tribulada como a nossa, o mais difícil é parar. Porque se vocês se indagarem em 24 horas, quanto tempo eu dedico para o meu aspecto espiritual, para o meu aspecto mental, para o meu aspecto psicológico, para a minha saúde, nesse sentido. E aí a gente se espanta, porque a gente vai ver que a gente passou semanas e às vezes meses e nem sequer paramos para pensar nisso. Porque a gente aperta um play automático, preocupado com as questões exteriores, satisfazendo as necessidades físicas para dar conta das questões exteriores e esquecendo de que, em verdade, nós somos muito mais do que isso. Por isso que eu disse a vocês um tempo atrás que o fato de você estudar que você é um espírito imortal e que está aqui temporariamente não implica necessariamente uma modificação na sua vida, a menos que você vivencie isso efetivamente. Porque se nós entendêssemos, e muitos de nós entendemos porque estudamos o Espiritismo, a nossa real origem, que é espiritual, e vivenciássemos isso na nossa vida, nós modificaríamos as nossas condutas certamente, em todos os sentidos. Porque aí muda tudo. Se eu sou espírito e estou no corpo temporariamente, o que é mais importante para mim? Então a gente precisa disso aqui, um tempo para o autoencontro, né? E Joana de Ângeles é peremptória, para usar um linguajar próprio da benfeitora, né? Quando ela afirma que o homem que busca a realização pessoal, inevitavelmente é impelido à interiorização. Não tem escapatória, é impelido. Se você não parar para refletir, para se interiorizar, você não consegue se conectar com esse inconsciente. Perfeito? E aí a questão é como fazer isso, né? Então ela diz assim, no início vai ser super difícil, porque você não está acostumado, nós não estamos acostumados. Para um pouquinho. Quem manda na nossa casa mental, nesse mundo voltado para o exterior? Ego ou self? Ego. Nós estamos ali com o egoísmo, está rodando tudo ao redor do ego. Então, no momento que eu paro, é como se eu falasse assim para o ego, ó, agora você vai sair um pouquinho da casinha, porque eu quero que outra coisa assuma que é o self, tá bom? E quando o ego percebe que está saindo e perdendo o controle, o que ele faz? Se agarra no que puder para voltar. Então você para um pouquinho para se interiorizar e você começa a se incomodar com o barulho. Porque o ego vai se agarrando no barulho para não largar a consciência.
E aí você está na reflexão, de repente alguém entra à porta e começa a andar, e aí você se agarra na pessoa e vem agradecendo ela até ela sentar, né? Porque você não para de pensar no barulho, no negócio, enfim, você fica ligado àquilo. E quando você está começando o processo de interiorização, você começa o quê? A pensar em tudo. No feijão que você tem que cozinhar, no boleto que você tem que não sei o quê, no compromisso que você tem o quê. Porque é natural. É o ego que está começando a ir perdendo o controle, o self vai assumir, mas o ego não deixa. Então precisa treino. Precisa treino. É um treinamento. Então ela vai dizer assim, não adianta no início ficar muito tempo. Você não vai conseguir. É perda de tempo. Porque você vai ficar meia hora pensando no feijão, no boleto, na pessoa que entrou, que abriu a porta e que bateu, no vizinho que não sei o quê. Você vai pensar em tudo, menos em você. Mas tem que começar. Senão a gente não cria esse hábito. Até porque a gente consegue ir reprogramando esses condicionamentos mentais. Isso que é interessante. Tanto que mais à frente, nesses passinhos, a gente vai ver uma reprogramação mental que pode ser dirigida, que se chama visualização terapêutica, que é muito recomendado pela benfeitora, porque a gente reprograma o inconsciente, a gente organiza algumas coisas ali dentro, né? Então tem que começar. Dedique-se então a alguns momentos. Comece com pouco tempo, mas exercite isso. Só o fato de você escolher um período no dia para você viver você, estar com você, já é ótimo. É assim que a gente começa. Pode ser na hora do banho, pode ser na hora que você está no vaso. Aliás, o Rubem Alves, ele é fantástico nisso, porque ele diz assim, quanto tempo perdido no vaso, né? E aí ele diz assim, o vaso tem uma função cultural fantástica, é ali que tem que ficar as revistas, os livros, porque é ali que a gente aprende, a gente lê, né? Sou muito rápida. Essa é uma visão. Outra visão é, não, esse é um momento também importante seu, em que você processa, né? Você está ali trabalhando as questões fisiológicas e é um momento também que você sente teu corpo. Então tem esses aspectos que a gente vai discutir e entender aí ao longo do processo, perfeito? Então meditar é uma necessidade imperiosa, imperiosa. E olha que bonito que ela diz, que se impõe antes de qualquer realização. Olha que lindo! Antes de nós fazermos algo, a gente deveria parar, meditar, porque é ali que o inconsciente vai se comunicar. A meditação é um momento em que eu silencio o ego, descentralizo o ego, para com que o inconsciente fale. Como eu não estou acostumado com isso, esse ego se agarra em qualquer coisinha para não sair, como nós brincamos, mas é esse momento em que nós temos para ouvir esse inconsciente. Então é a mesma questão de, antes de um desafio, busca o Cristo. Ou busca Deus. A figura simbólica de Jesus indo para o deserto e contemplando o Criador, se relacionando com o Criador, aurindo forças para saber o que fazer, como agir, porque a resposta vem internamente. Então esse símbolo é muito bonito. Nós temos que ir para o deserto, buscarmos a conexão com o divino, que é o Self, antes de irmos para a luta. Antes de irmos para a batalha, porque a gente vai mais carregado e preparado para essas adversidades. Os dragões ficam mais fáceis, porque a gente tem mais sentido, a gente está conectado com o sentido. O dragão é o mesmo, mas a forma como eu estou vendo é que está diferente, né? Porque eu tenho sentido existencial. Então diz ela que é uma necessidade que se impõe antes de qualquer realização. Ela inverte o processo, né? Dizendo que começa pela contemplação e pela meditação. E não ao final do dia, como geralmente a gente tem ideia, né? Vive o dia, depois medita um pouquinho no sentido de relaxar. Não é essa a ideia. A gente vai ver que a meditação nessa concepção é muito diferente. Já vai entender também o que é isso. Com esta atitude,
acalma-se a emoção. O que é isso aqui? Em termos psicológicos. A gente vai resolvendo um pouquinho o complexo, né? Vem a energia do complexo que nos toma de emoção e a gente, com a contemplação, a meditação, suaviza essa carga e não age de maneira complexada. Porque a chance de você fazer besteira tomado pelo complexo é muito grande, porque o ego não está assumindo o controle da consciência, então você está agindo de uma maneira impulsiva, né? Então acalma essa emoção. Aliás, quem consegue racionalizar adequadamente em momentos de grande emoção, tomado pelo complexo? Não dá. Você recebeu a informação da morte de alguém da sua família, você não consegue nem agir. Você não sabe o que você tem que tomar, parece que você fica abobado. O que eu tenho que fazer? Gente, não sei. Fica um tempo até esse complexo, porque o ego sai de cena, a emoção vem, toma conta dessa consciência, e depois isso vai se diluindo, né? Então esse momento que também a gente entra em contato com esses sentimentos, vai diminuindo o conteúdo energético do complexo. Lembra que o complexo é uma carga energética carregada afetivamente, né? Então, quando isso aflora e a consciência processa um pouquinho, é como se tirasse um pouquinho de energia do complexo e jogasse para a individuação, para o crescimento do ego e da relação do ego com o self. Daí esse complexo volta para o inconsciente, ainda com energia, mas um pouquinho menos. Até que outra situação ele aflora de novo, com menos intensidade. Racionaliza mais um pouquinho, sai mais um pouquinho de energia daqui do complexo, vai para a individuação, para o crescimento do ego, e o complexo volta para o inconsciente. Até que nesse circuito não tem mais energia o complexo. E aí você solucionou essa questão no teu inconsciente. Você não tem mais carga emocional aflitiva envolvida. Perfeito? Eu me lembro da situação, mas não vem carga emocional nenhuma negativa com aquilo. É o perdoar, no sentido psicológico, né? Então agora eu lembro o que o Vanin fez para mim, mas eu não tenho mais a vontade de fazer a mesma coisa com ele, ou pior, já não me dá taquicardia, já não me dá dor em todas as articulações quando eu me lembro daquilo. Agora aquilo já é irrelevante para mim, mas eu não esqueço. Não tem como esquecer. Você lembra, mas você não tem mais o complexo te dominando. Você solucionou as questões afetivo-emocionais negativas e agora você até ri daquilo. Nossa, e olha como eu achava, pensava, porque eu fui ressignificando. Antes eu achava que o Vanin era meu inimigo. Depois, numa dessa forma que o complexo aflorou e a gente resolveu algumas questões trabalhando na consciência, eu percebi que na verdade não é isso. Não é meu inimigo. E aí em outro aspecto eu resolvi mais uma coisinha, mais uma coisinha, mais uma coisinha, até que esse complexo é diluído. Então Jung vai dizer assim, que um complexo só é resolvido no sentido de integrado totalmente à consciência, quando ele é esgotado completamente. A carga energética tem que ser esgotada e se direcionar para outro aspecto na psique, porque a energia mesmo é um circuito fechado. Então deixa de estar no complexo agindo negativamente para ir para outro aspecto da minha vida. Perfeito? Por isso que o Vanin diz, perdoo, mas não esqueço. Quer um exemplo claro disso para a gente materializar? Judas. O espírito que na encarnação tinha a personalidade de Judas, que traiu o Cristo e se suicidou, tamanha culpa que sentiu. Você imagine Judas hoje. Como está esse espírito que há 2000 anos, personalidade de Judas? Como está esse espírito? Será que ele lembra daquilo, da traição? Ou será que ele esqueceu? Gente, o Cristo lembra das existências que ele teve no planeta, aonde fez a sua trajetória? É claro. Quanto mais evoluído o espírito é, mais acesso ele tem às existências anteriores. O Cristo acessa todas as existências.
sem nenhum impacto negativo de todas as experiências, porque venceu todos os complexos, venceu toda a sombra, venceu o inconsciente, é luminoso, integrou, é todo luz. Então, olha que bonito, tem um livro que um espírito entrevista Judas, Humberto de Campos. Ele se encontra com o Judas do mundo espiritual e diz assim: Judas, vem cá que eu estou com uma vontade de perguntar uma coisa. E ele diz assim: lembra lá, um tempinho atrás, quando você traiu Jesus? E ele diz assim: sim, lembro. Tá, e o que você sente? Boa nova. Sim, boa nova. E aí Judas diz assim: fico triste, porque até hoje eu sou lembrado por ser aquele, quando eu não sou mais. Até hoje as pessoas na rua me martirizam num boneco, achando que eu sou aquele, mas eu não sou mais aquele. Que é a foto, né? Eu agi daquela maneira porque era o que eu sabia, o que eu entendia, o que eu conhecia, mas hoje eu não penso mais assim, eu não sou mais daquele jeito. Gente, isso é fundamental quando a gente for trabalhar a culpa, porque é assim que a gente se libera da culpa. Fiz, primeira coisa, tem que assumir. Joana de Angelis vai dizer, o primeiro passo é assumir. Eu fiz, mas eu fiz porque eu pensava assim e agi com essa postura. Hoje, com a maneira como eu penso, eu não faria aquilo. Mas tem como eu ir lá apagar o que eu fiz? Não tem. Tem como eu superar o complexo. Aquela carga afetiva, emocional, negativa que ficou. Então ele diz assim: hoje eu me lembro de tudo isso até com gratidão, porque me fez vencer e ser o que eu sou hoje. Aí Humberto de Campos quer saber se ele esqueceu, né? A conversa parte para um tom assim, mas dá para esquecer? E ele diz: não dá para esquecer, isso me compõe, isso faz parte da minha trajetória evolutiva. Mas eu lembro daquilo e nenhum aspecto negativo aflora em mim. Então isso é resolver o complexo. Resolveu esse aspecto dessa energia com esse potencial. Perfeito? Fica mais claro para a gente entender. Então, com essa atitude, a gente acalma a emoção, aclara-se o discernimento, claro, né? Consegue racionalizar melhor, se conecta com os potenciais criativos da alma, começa a ter os insights de como solucionar aquilo. Já dormiu assim com um problema muito grande que você fala: gente, não tem solução, não consigo saber, né? Você dorme, você faz a sua oração, você pede auxílio, você acorda até mais leve. O problema está lá, não foi resolvido nada, continua igual, mas parece que não é o mesmo problema, parece que está um pouco mais leve já, né? Porque nós somos intuídos pelo mundo espiritual, sabe-se lá os papos que a gente bate no mundo espiritual com o nosso benfeitor, com a nossa família espiritual, dizendo: ó, Wagner, não precisa se preocupar tanto como você está preocupado, porque isso é do teu ego, é dessa personalidade, mas olha aqui, ó, tá tudo certo no processo, né? E aí a gente vem e acalma-se. Da mesma maneira como há esse movimento espiritual e esse auxílio espiritual, há também esse movimento internamente em nós. Esse recurso em nós é o self. Se a gente se conecta com esse potencial, a gente consegue ter esse discernimento. Realiza-se mais no aspecto desses potenciais resolutivos da nossa alma, né? Harmonizando-se os sentimentos. Claro, aquilo que eu achava que não tinha solução, a maneira negativa de eu ver, aquela questão que me aflorava de ansiedade, me dava palpitação, eu começo a me sentir até mais tranquilo em relação a isso. Então é importante. Tudo bem? Então tirar um tempo para pensar em si mesmo. Pensar em si mesmo, no self, não no ego. É parar, ter alguns minutos do dia, começar, como a Mari disse, devagarzinho, né? Não vai ser fácil, a gente vai toda hora sair dali, a gente vai toda hora ficar distraído, mas com o tempo a gente consegue isso. Portanto, ela diz assim: não se torna indispensável que haja uma alienação.
Gente, não é para largar tudo agora, eu vou ficar meditando e por horas, não é isso. Ou eu vou abandonar a minha vida para viver uma postura contemplativa. Não é essa a ideia. A ideia é estar no mundo, vencendo o mundo. Esse é o sentido do Cristo, né? Em fuga dos compromissos que lhe cumpre atender. Porque às vezes a gente pode usar isso aqui como uma fuga para não fazer as coisas que nos cabem, que nos competem. Face às responsabilidades humanas e sociais. Então, estamos no mundo, temos compromisso, temos que dar conta disso, não é para fugir com esse aspecto da meditação. Mas a proposta é que se reserve alguns espaços mentais nesse dia e de tempo, a fim de que a gente possa lograr o cometimento de pensar em si. Perfeito? No início, diz ela, a gente não precisa fazer nada. Você só tenha como hábito parar um pouco, que já é um grande passo. Então, você senta em algum lugar que você está sozinho. Eu mesmo gosto de fazer isso quando eu iniciei. À noite, para mim era melhor. Porque à noite parece que você já organizou tudo, daí tem um momento que é teu, você fica sozinho ali, as pessoas vão dormir, a casa vai se acalmando, e aí você está conectado contigo e você reserva um momento para você. Pode ser 2 minutos, pode ser 5, não sei, começa com um pouquinho. E não precisa fazer nada. Eu comecei fechando o olho e colocando uma musiquinha calma. Era assim que eu criava o hábito de parar para pensar em mim. Depois a gente vai para processos mais interessantes de diálogo com tudo isso que está aqui dentro. Então, a ideia inicial é parar um pouco, perfeito? Outras pessoas preferem no início da manhã, antes da casa acordar, né? Então, acorda, faz esse momento que é teu, ainda mais quem tem, não é o meu caso, mas quem tem que preparar tudo de manhã ali com filhos e toda a organização que a vida nos traz, principalmente quando precisa ir para a escola e não sei o que, e trabalho e tudo começando pela manhã, perfeito? Então reserva-te uma hora calma em que estejas repousado, essa é a ideia. Quando é o momento? Não sei, o melhor momento para você. Pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite, né? No início a gente faz isso. Depois vocês vão ver que a ideia é ter uma postura de vida contemplativa, uma postura de vida meditativa. Aí você consegue meditar e contemplar em qualquer lugar, onde você estiver, a qualquer hora. Porque não é uma alienação do mundo, como ela disse. Então você vai estar no trânsito e perante uma atitude que você tem, você contempla a tua atitude. Opa, no autoconhecimento essa raiva surgiu porque eu queria chegar mais cedo, o cara me fechou aqui e a gente começa a entender a si mesmo em qualquer lugar. Eu estou na fila do mercado e a irritabilidade vem e eu começo a cultivar e contemplar de onde surge isso na fila do mercado. Então é uma postura mental de contemplação, de olhar para si. Eu vou xingar o outro ou eu começo a ter raiva do outro, eu paro e penso, opa, da onde isso está vindo em mim? O que tocou em mim que é meu? E é uma postura contemplativa, meditativa perante a vida. Essa é a ideia, tudo bem? Mas para se chegar a isso, tem que ter um ponto de partida. Então começa ouvindo musiquinha 2 minutos todo dia, por exemplo. Que não exclui um momento contemplativo, né, Wagner? Perfeito. Você pode ter uma postura contemplativa com um momento contemplativo, né? Que seria o seu momento. Perfeito. E aí você vai estar numa viagem e vai contemplar a natureza. E naquele aspecto de olhar a natureza te dá um insight para algo. E você é grato a Deus porque você se conheceu um pouquinho mais. E aí você está, não importa onde, e essa postura contemplativa permite que você visualize. Quando ela chega no lugar, ela... É, exatamente. É, isso aí. Então reserva-te uma hora calma em que estejas repousado, invade o desconhecido país da tua mente, olha que bonito, né? Esse país longínquo do inconsciente, como a parábola do filho pródigo que nós trabalhamos, a princípio reflexionando, sem censurar. Não é para você fazer julgamento do que você sente, do que vem, do que aflora, né?
Qual observador equilibrado diante de acontecimentos que não pode evitar? Então você começa a perceber que vem algumas coisas, atitudes que você fez, mas não é para você ter uma postura punitiva com você mesmo, de ficar se julgando e se condenando porque você agiu assim, porque agiu desse jeito e porque não deve, porque o não deve é horrível, porque isso é castrador, né? Isso é uma postura de hipocrisia. A gente pode tudo, a gente só tem que entender o que nos fez sentir aquilo, que momento eu senti aquilo, para com que eu vá me descobrindo e entendendo isso em mim. Então, um observador equilibrado diante de acontecimentos que não pode evitar, porque ainda eu sou isso, né? Aquele filósofo que eu tanto gosto, é o que tem para hoje, né? Não tem como melhorar essa sombra. Então ainda eu tenho essas dificuldades, ainda eu penso assim, ainda eu tenho raiva, ainda eu sinto inveja, ainda eu minto, ainda eu tenho interesses pessoais, ainda eu barganho com as pessoas por interesses pessoais. Porque se eu achar que não faço nada disso, eu ainda estou ignorando a própria sombra. Perfeito? Então, acolher toda essa podridão, porque é nesse lodo que a flor de lótus nasce. Lembra lá aquela simbologia? Que a flor de lótus ela enraiza na lama, mas o resultado depois é lindo. Então é nessa podridão toda que a gente vai fertilizar o nosso jardim. Que a gente vai trabalhar cada uma dessas emoções, que a gente vai cultivar cada um desses aspectos da nossa alma. Crie, portanto, o hábito de pensar em você diariamente. Diariamente. Deveria ser, né? Diariamente. Mas olha que interessante. No self e não no ego. Porque às vezes a gente para e começa a pensar em nós e as questões que nos vêm é: como eu posso fazer, organizar minha vida para conseguir mais aquilo materialmente? Ou para ganhar mais dinheiro? Ou para não sei o quê? Ou para... Aí não é uma postura contemplativa do self, uma postura contemplativa do ego, no ser que eu sou, espírito imortal, não é verdade? E não naquilo que eu quero ter, possuir, porque isso é do ego, né? Através da introspecção diária saudável, bom, então tem uma introspecção diária que não é saudável, que é justamente quando você para, mas fica pensando nas questões egóicas. Não tem sentido. Então nem precisa parar, porque a vida já é pensar nas questões egóicas, no aspecto exterior, né? Então, na introspecção diária em que a gente busca esse contato com o que eu sou verdadeiramente, o self, adquirimos maior consciência sobre nossas reais necessidades. Olha o ego se relacionando com o self, e o self dizendo assim: Wagner, você não é isto que você aparenta, ou que você busca, ou que você quer. Tem mais coisas na vida que são importantes. E aí a gente começa a ter os insights de que, poxa, tem mais coisas na vida. Eu vim aqui para mais coisas do que só isso. Do que viver para esse aspecto, do que aparentar ter, do que aparentar possuir, do que mostrar ser algo que eu não sou. E a gente começa a se conectar com essa real essência nossa. A vida vai ficando mais gostosa, porque eu vou tirando as personas, as máscaras, vou sendo autêntico no que eu sou, né? A vida vai ficando naturalmente mais gostosa e otimista, porque eu me conecto com esse potencial criativo, eu me identifico como um ser privilegiado no mundo, filho de Deus, que renasci para crescer, para vencer, para ser um espírito melhor quando eu abandonar tudo isso aqui que é transitório, e naturalmente a vida vai tendo mais felicidade, menos ansiedade. Esse é um processo natural que acontece nessa identificação. Então, no livro Atitudes Renovadas, veja, aqui a gente trouxe um pouquinho momentos de meditação, que é um livro que ela trabalha esses aspectos. Na própria visualização terapêutica, o Divaldo faz toda uma fala citando a fala da benfeitora, que é o início desse livro, né? E em Atitudes Renovadas, ela vai trabalhar um pouquinho mais esse aspecto de criar o hábito de pensar em você, mas não você ego, você espírito imortal, que é a contínua luta entre o ego e o self.
né? Não acaba nunca esse negócio aí, só quando a gente for Cristo, né? Então a superação do ego, superar o ego, no nosso atual estágio evolutivo, é descentralizar o ego um pouquinho e permitir pensar sobre outra forma. Sabe? É adotar uma postura não radical na maneira de pensar. Isso para nós já é superar o ego, já está ótimo, né? Agora, superar totalmente o ego é integrá-lo totalmente ao inconsciente. Isso é trabalho para uma vida inteira e para vidas inteiras, ou reencarnações inteiras, né? Que se leva nessa única vida, vamos pensar assim, que o espírito tem. Então, a superação do ego torna-se essencial para a aquisição da felicidade, da alegria de viver, do bem-estar. Aqui ela está afirmando que é assim. Quer ser feliz, quer ter alegria, quer viver bem, tem que superar o ego. Porque enquanto eu ficar focado nas questões do ego, eu vou buscar aplausos, satisfação pessoal, pessoas ao meu redor me bajulando. Eu vou buscar as questões que nunca têm fim, porque uma vez alcançadas, o ego busca outro patamar. E é assim. Se você quer algo materialmente, você luta, se mata, se exaure para conquistar. Quando você conquista, você aproveita aquilo por um curto período de tempo, aquela euforia, porque não é felicidade, é uma euforia, e passada a euforia, você pensa assim, nossa, será que valeu a pena tudo isso para tão pouco? Parece que perde o interesse até daquilo, né? Mas daí o ego foca em outra coisa, opa, lá. E aí você vai para lá e fica igual um louco para chegar lá. E quando chega lá, curte um pouco, aquilo passa e não tem fim, não tem. Então essa vida voltada para o aspecto exterior, ela não traz alegria, bem-estar, felicidade. Ela traz euforia, ansiedade, cansaço, insatisfação, porque desconectado da minha realidade. Eu não vim aqui para isso. Nenhum de nós veio para isso, para ganhar o mundo. Estávamos discutindo isso em casa hoje, brincando, né? E meu tio falando assim, nunca vi caixão com gaveta. Eu achei tão bonito esse ditado aí, porque é essa a ideia. Então a gente volta para o que o Livro dos Espíritos nos propõe. Essa é a grande transformação que a doutrina espírita nos traz. Quando Allan Kardec traz o Livro dos Espíritos, a luz, né, a grande reflexão é, somos espíritos imortais. E isso muda completamente, ou deveria mudar a nossa postura perante a vida. Quando você estuda, então, reencarnação, aí é a concretização de tudo isso, né? Então ela diz assim, o que se tem transita por várias mãos. É o que ela está trabalhando, o que Kardec trouxe com o advento do Livro dos Espíritos. Não estamos aqui para somente conquistar questões do ego. Até porque estamos de passagem. Né? O que eu levo numa viagem? Se eu vou viajar, eu faço um planejamento daquilo. No período que eu estarei nesse local, é quente ou é frio? Para eu saber se eu levo roupa de calor ou roupa de frio. Adianta eu levar uma blusa de lã num lugar que eu vou num período que faz 40 graus à sombra? É inutilidade, estou levando peso inutilmente. Só que às vezes a gente transita pelo mundo levando peso inutilmente. E quando a gente sai do mundo, a gente carrega essa parafernália de coisa inútil. E aí nos recebem no mundo espiritual e diz assim, mas cadê a roupa útil, a túnica nupcial? Era só isso que precisava. O que trazes? Nesse simbolismo tão bonito que Jesus diz, quem tem a túnica vem para a festa. Quem não tem a túnica não é convidado. No sentido de que o que eu levo de felicidade, qual é a festa, a consciência tranquila no mundo espiritual? Os valores do espírito. Essa é a túnica que a gente tem que vestir. Então, o que eu tenho transita por várias mãos. E o Espiritismo nos ensina isso. Nós somos riquíssimos porque Deus nos dá empréstimos. Nós somos usufrutuários. Então, vamos usar bem esse recurso, mas não apegados a isso, porque uma hora a gente vai abandonar tudo isso. Entretanto, o que se é, então, não é para se pensar no ego.
é para se pensar no self, o que se é. Isso, resultado das aquisições morais, olha a túnica, torna-se permanente, proporciona harmonia e predispõe ao prosseguimento das realizações. Conexão com o sentido da vida, com o self. Se eu me conecto com o sentido da vida, de forma geral a gente desacelera um pouco. A gente vive de uma forma mais tranquila do que essa loucura de ter, querer, possuir, ganhar, adquirir, aparentar, mostrar, né? Essa famosa síndrome que não é exclusiva das mulheres, né? A TPM, que é o ter para mostrar, né? Isso acomete todo mundo, a sociedade inteira, porque todo mundo quer cada vez ter mais para mostrar ser aquilo que não é. Por isso que predispõe ao prosseguimento das realizações, né? Há uma necessidade inconsciente do ego para possuir, isso é do ego, né? Para apegar-se, para lutar pela posse, para gerar conflitos e dominar. Olha aí, a nossa sociedade, nós somos assim. A história da humanidade no planeta Terra é de lutas, guerras, violência, até colocando o nome de Deus para justificar a violência, para ter, possuir e poder cada vez mais. A gente vive assim, basta estudar a história. Então, esse aspecto é egóico, porque o ego se fixa no exterior, na aparência. Eu estou preocupado com a roupa, eu estou preocupado com o cabelo, eu estou preocupado com o carro, o que menos importa é a pessoa, a conversa, o que se aprendeu daquilo, o que se levou daquele momento. Né? Aliás, nem sei o que a gente conversou mesmo, porque eu só estava olhando na roupa horrorosa, no vestido, não sei o quê, no sapato. Que loucura, que loucura. Né? Então, uma hora vai ter que cair desse cavalo, né? Fixado na aparência das coisas, esquece-se da essência. E eu me lembro, na minha própria família, às vezes, antes de eu ser espírita, né, na religião de toda a minha família, a gente ia à missa, e aí chegava em casa, eu já não via sentido nenhum naquilo, e aí a discussão era a fulana, a beltrana, e eu pensava, mas qual é o sentido disso? Né? Então é preciso conectar-se com o que é verdadeiro, com o que é essencial. Fixado na aparência das coisas, esquece-se da essência, do conteúdo de tudo, da finalidade existencial, para que eu vim, para que eu estou no mundo, para que Deus me criou, para que Deus me colocou nessa família, porque Deus concedeu essas crianças ao meu cuidado, essas pessoas ao meu cuidado, porque sou eu que tenho que cuidar agora da minha mãe, do meu pai, porque eu nesse aspecto. E aí a gente começa a vislumbrar a vida sobre novas perspectivas, novas possibilidades. E conectando-se ao self, a gente faz isso tranquilamente, transita tranquilamente, porque o sentido vem, a gente tem a finalidade. Da finalidade existencial, que é maior do que a transitória jornada física. Então veja, ela bate na mesma tecla que Kardec traz para nós. E é isso que Kardec diz, o Espiritismo pode contribuir como? Vencendo o egoísmo. Essa é a melhor arma que nós temos, porque se eu entendo a finalidade da vida, poxa, modifica essa psique para descentralizar o ego. Tira o movimento só em torno de ti, para você, o que você quer, o que você acha, o que você pensa. E tenta entender que a vida é muito maior do que isso. Quando o ser se conscientiza de que se encontra no mundo em aprendizagem de rápido curso, gente, porque 80 anos, 90 anos, quiçá a gente chega a 90 anos, né? Não é nada. Perto da eternidade, não é nada. Então a gente está num mundo em aprendizagem, mas é de rápido curso, é rapidinho. Né? Consegue valorizar o que tem significado real, então não dá para perder muito tempo, se é curto.
Essa é a ideia. Utilizar adequadamente esse recurso maravilhoso que é a vida. E às vezes a gente fica 40, 50 anos saindo para o mundo, né, Mari? Como você disse, para depois o self nos chamar para o nosso encontro. Aí eu aposento e eu não sei aposentar, porque na verdade eu nunca parei para pensar em mim, eu só trabalhei, tirou a minha base e eu não tenho mais a minha base, eu enlouqueço. Aí eu deprimo, porque eu não tenho sentido nenhum na vida, meu sentido era só trabalhar. E é muito comum um discurso, assim, principalmente no meio espírita, de quando eu estiver mais tranquilo, eu vou me dedicar então a isso, a uma causa, vou ajudar, seja lá onde for. Quando eu ganhar mais dinheiro, ou quisera eu ter mais dinheiro, porque aí eu poderia ajudar mais pessoas. A gente sempre tem isso, a gente coloca uma condição, né? E quando você avalia as vidas, as histórias aí dessas grandes personalidades que se conectam à essência, que entendem a vida, você vê que é agora, é o momento, é o que eu estou vivendo. Quando Madre Teresa olha para fora naquela população pobre da Índia e decide sair dos muros, porque ela, simples como ela vivia, uma caminha com um chinelinho e uma roupa, né? E ela decide que ela tem muito perto daqueles que não têm nada, e ela fala assim, pede permissão para a Madre Superiora do lugar e diz assim, eu preciso sair, eu preciso auxiliar. E ela diz, mas você vai auxiliar como? O que você não tem nada? O que a gente pode fazer por essas pessoas? Nós também não temos nada. E ela diz, mas eu tenho o que precisa, mas eu não sei também o que eu posso fazer, mas eu vou. E ela vai, e ela começa a conversar com as crianças, e ela começa a reunir as crianças e ensinar, e ela não tinha nada, ela não esperou ter dinheiro para fazer. E como ela não tinha nada, mas ela queria, porque o self estava movendo esse espírito, ela pega um graveto e começa a dar aula na terra. Ela diz assim, senta aqui, ao redor dessa árvore, que tem sombra, que eu vou ensinar vocês. E começa a escrever no quadro da natureza. E com o tempo as pessoas vão observando aquilo, vão se aproximando dela, vão auxiliando. Ela começa a ver que além de ensinar, ela pode ajudar os necessitados doentes, porque tem muita gente ali que necessita de auxílios. E mesmo ela não sabendo o que fazer, ela se propõe a ajudar. E o inconsciente novamente auxilia esse processo, porque ela se abre a isso. E aí começam a vir pessoas que sabem o que fazer e começam a ajudá-la. E aí começa a criar um centro organizador para essas pessoas que estão doentes. E tudo vai se estruturando. Gente, olha a vida de Divaldo Pereira Franco. Olha o que Divaldo criou junto com toda a equipe naquele bairro da Bahia. Olha o que foi criado lá. Olha o Raul Teixeira no Rio de Janeiro. Não precisa esperar ter. Porque o momento é esse. É o momento de querer fazer. E a gente faz o melhor que a gente se propõe a fazer dentro do que nós temos e do que a gente não tem mesmo. Então essa é a ideia, né? Aí a gente começa a valorizar o que tem significado real do que aquilo que somente se expressa em aparência. Isso é se conectar com essa finalidade, né? E isso não faz a gente se encontrar com a nossa sombra, com o egoísmo, com a preguiça, com aquela vontade de, ai meu Deus, é tão bom esse meu sofá. Né? Isso é egoísmo, mas eu preciso me contactar com isso porque é o que eu tenho. E o que eu posso trabalhar disso? Isso a gente vai trabalhando nessa análise, nessa conversa conosco mesmo. Então aqui a gente trouxe uma brincadeirinha aí dessas superações do ego, né? Então a gente lembra aquele ego como um holofote que a gente sempre comenta didaticamente? Então nessa ilusão do ego, porque é uma ilusão, eu tenho que ter sucesso. Essa é a vida exterior, a vida não contemplativa, tenho que ter sucesso. Agora, as aspirações do self não são essas. As aspirações do self é tenho que ter valores. Tenho que ter valores. Né? Tenho que ter dinheiro. É uma ilusão do ego. A aspiração do self é devo fazer o que me torna feliz. Esse é o sentido de conexão com a vida. O que me faz feliz? Porque eu vou fazer isso minha vida toda. Na ilusão do ego, eu tenho que estar sempre alegre e feliz. Facebook. Né?
nas aspirações do self, devo buscar aprender com todas as emoções e sentimentos. Eu sei que eu vou sofrer, vou chorar, vou ter momentos de decepção, de frustração, mas como eu posso aprender? Né? Preciso ter nas ilusões do ego. Nas aspirações do self, eu preciso ser. Então é isso que a gente vai começar a buscar nessa postura contemplativa. Nessa postura contemplativa. Né? Fixa-se na aparência. Busca pela essência. Essa é a ideia. Né? Não tenho que passar pela dor e pelo sofrimento, porque o ego odeia sofrer. O ego quer um remedinho para aliviar os sintomas. E o self quer aprender com os sintomas e crescer enquanto ser com os sintomas. Né? Buscar extrair as lições quando passa pela dor e pelo sofrimento. A ressignificação. O que eu aprendi? O que eu consegui despertar aqui? Então, outra ilusão do ego, né? Sou insubstituível. As aspirações do self. Eu contribuo com o que posso e aprendo com os outros enquanto estou no mundo. Gente, eu não sou insubstituível. A maior prova de que eu não sou insubstituível é que a vida continua mesmo quando eu morro. O cemitério está cheio de insubstituíveis. O cemitério está cheio de insubstituíveis. Então é uma ilusão do ego. E às vezes eu me acho insubstituível e carrego uma carga insuportável sozinho. Nesse complexo de superioridade, porque eu aprendi desde pequeno que eu tenho que dar conta de tudo, que depender dos outros é sinônimo de fraqueza, que eu não posso me queixar, e que eu não posso isso, e que eu não posso aquilo, então eu tenho que ser o super-homem ou super-mulher maravilha. Tenho que estar no controle. São ilusões do ego. E se você parar para contemplar, você começa a perceber isso aqui. As situações da vida que você quer controlar tudo. E você vai ver que não adianta. Sai dessa loucura ego, 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 porque leva a essa ansiedade pela busca constante, que nunca vai ter fim, e volta um pouquinho para esse self. Né? Porque você imagina uma pessoa que quer sempre controlar tudo. Que horror! Porque ela tem que pensar as situações do agora, projetar todas as possibilidades do futuro, para ela já ir controlando aquilo, como se ela fosse Deus. E não consegue nada disso. Mas até eu entender que eu sou assim, eu sofro, leva tempo. Né? Existe alguém assim? Preciso que os outros me admirem, é uma ilusão do ego também. Enquanto eu preciso que os outros me admirem, eu estou pintando a parede da minha fachada brilhantemente para todo mundo gostar da fachada da minha casa. Mas eu não convido ninguém para entrar. Porque eu sei que lá dentro é podridão. Até porque quanto maior a persona, maior a sombra e a oposição. Se formam como opostos. Né? Tudo que eu aparento ser que eu não sou, o que eu sou fica escondido no meu inconsciente. Então, o self vai propor outra finalidade. Busca iluminar a própria sombra. Busca encontrar-se consigo mesmo e incorporando isso gradativamente. Perfeito? Tudo bem até aqui? Beleza? Jóia. Alguma pergunta, alguma dúvida aí? Hoje a gente finaliza por aqui, né, nesse aspecto. Concordam que vale a pena aí parar um tempinho, pelo menos tentar um pouquinho? A ideia é essa. Depois a gente vai ver essa sequência, né? Então eu paro, e aí o que eu posso ir fazendo a partir desse momento que eu paro? O que eu devo buscar? Como eu devo fazer o uso útil desse tempo para mim mesmo, para esse encontro, tentando responder a questão de Kardec, no sentido de que a gente sabe que tem que se auto-encontrar, mas como? Como é que faz isso? Tá bom? Até a gente chegar na proposta de próprio Santo Agostinho, que nos ajuda muito com algumas avaliações do que a gente fez naquele dia, tentando encontrar-se com esses sentimentos e com a nossa sombra, que é belíssimo, né? Então, beleza. Alguma pergunta, pessoal? Então, jóia. Semana que vem estamos aí, se Deus quiser.